Para descobrir a verdade sobre sua própria empresa, um milionário se disfarçou de Gary. Por uma semana, ele foi humilhado e ignorado por todos. A única pessoa que o tratou com dignidade foi uma senhora da limpeza que ele mesmo estava prestes a demitir. Mal sabia ele que o simples copo de café que ela lhe ofereceu salvaria não só a alma dele, mas o futuro de todo o seu império. Arthur Drummond, aos 55 anos, era o rei de um império chamado Grupo Zenith. Do 40º andar de um arranha-céu que era uma lança de vidro e aço no coração da cidade, ele não via pessoas, via gráficos. O fluxo de carros na avenida lá embaixo não era um conjunto de vidas individuais, cada uma com suas próprias histórias e preocupações. Era uma linha em uma planilha de logística. A Zenith, uma gigante do varejo com centenas de lojas espalhadas pelo país, era sua criação, seu legado, sua vida. Mas, de alguma forma, no processo de construir tudo aquilo, ele havia se perdido. O Arthur de hoje era um homem de ternos caros, de decisões frias baseadas em números e de uma solidão que o luxo de seu escritório não conseguia preencher. Ele falava com seus diretores sobre otimização de recursos humanos, uma expressão elegante para demitir pessoas. Ele aprovava balanços, assinava contratos milionários e, no fim do dia, voltava para um apartamento silencioso e vazio. O jovem que começou com uma pequena loja de bairro, que conhecia cada funcionário pelo nome, que almoçava com a equipe no refeitório, havia morrido há muito tempo. Em seu lugar, restava um CEO, uma sigla, uma entidade distante. A crise começou de forma sutil. Um relatório em sua mesa mostrava um dado alarmante. A taxa de rotatividade de funcionários nas lojas estava altíssima. A satisfação do cliente, antes o orgulho da Zenith, caía a cada trimestre. Os números eram frios, mas contavam a história de uma doença. Sua empresa, tão perfeita nas planilhas, estava doente por dentro. Estava perdendo sua alma. Foi seu velho mentor, um senhor que se aposentara anos antes, quem lhe deu o diagnóstico brutal durante um raro café. Arthur, você construiu um corpo de gigante, mas ele tem o coração de um anão, disse o velho. Você está no topo da torre, mas não tem a menor ideia do que acontece no chão da sua própria casa. Você não conhece mais o seu povo. E uma empresa que não conhece seu povo está destinada a ruir de dentro para fora. As palavras o atingiram como um soco. Naquela noite, em seu apartamento luxuoso, Arthur se olhou no espelho e não reconheceu o homem que via. Os números não lhe davam respostas. Os gráficos não lhe mostravam o caminho. Ele precisava ver com os próprios olhos. Precisava descer da torre. E para fazer isso, precisava se tornar invisível. O único em quem Arthur confiava para uma missão tão insana era Jorge, o chefe de segurança da empresa, um homem leal que estava com ele desde o início. Eles se encontraram em uma cafeteria longe do centro, um lugar onde ninguém os reconheceria. Você quer fazer o quê? Perguntou Jorge, quase engasgando com o café. Se vestir de Gary? Ficar varrendo a calçada da nossa loja matriz? Arthur, você enlouqueceu? Talvez eu tenha enlouquecido, Jorge. Ou talvez eu esteja tentando encontrar a sanidade de novo, respondeu Arthur, a voz firme. Eu preciso ver como as coisas realmente são. Quero sentir o pulso da empresa sem que ninguém saiba quem eu sou. Um Gary? Ninguém olha para um Gary. É a capa de invisibilidade perfeita. Eles são as pessoas que veem tudo, ouvem tudo e são tratadas como se não existissem. O plano era simples. Jorge, usando seus contatos, o encaixaria na equipe de limpeza terceirizada que prestava serviços para a loja matriz da Zenith. Ele teria um nome falso, Antônio, um uniforme, uma vassoura e um carrinho de lixo. Por uma semana, Arthur Drummond, o CEO, desapareceria. Em seu lugar surgiria Antônio, o Gary. E o que você espera encontrar com isso? Perguntou Jorge, ainda cético. Eu não sei, admitiu Arthur. Mas eu sei que não posso mais encontrar as respostas olhando para uma tela de computador. Eu preciso olhar nos olhos das pessoas. Antes de iniciar sua jornada, Arthur teve uma última reunião com a diretoria. Na pauta, a reestruturação da loja matriz. O gerente da loja, um homem chamado Marcelo, jovem, ambicioso e com um sorriso que não parecia sincero, apresentava um plano para modernizar a equipe.
Seu discurso era cheio de palavras em inglês como downsizing e lean. No meio da apresentação, um slide mostrava a lista de funcionários a serem desligados. Eram os mais antigos, os que tinham os salários um pouco mais altos, os que, segundo Marcelo, não se encaixavam mais na nova cultura dinâmica da empresa. O primeiro nome da lista chamou a atenção de Arthur. Rosa Almeida. Ele se lembrava vagamente dela, uma senhora que trabalhava na seção de jardinagem e arranjos de flores há mais de 20 anos. "Por que a Rosa?" perguntou Arthur. "Ah, a Rosa", disse Marcelo com um ar de desdém. "É uma ótima pessoa, mas está obsoleta, Sr. Drummond. Lenta, resistente a novas tecnologias. O trabalho dela pode ser feito por uma empresa terceirizada por 1/3 do custo. Em uma empresa moderna, não podemos nos dar ao luxo do sentimentalismo." Arthur, com a mente já em sua missão, não discutiu. Ele apenas acenou, guardando o nome e o rosto daquela senhora na memória. "Prossiga com a papelada da demissão", ele disse, a voz neutra. "Vamos efetivá-la no fim da semana." Mal sabia ele que o destino daquela senhora e o seu próprio estavam prestes a se cruzar de uma forma que ele jamais poderia imaginar. Às 5 da manhã de uma segunda-feira fria, Arthur Drummond, agora Antônio, estava em um vestiário apertado e úmido, vestindo um uniforme laranja que cheirava a desinfetante. Suas mãos, acostumadas a segurar canetas de luxo, agora seguravam uma vassoura de palha pesada. Seu primeiro trabalho era varrer a calçada e a área do estacionamento da loja matriz da Zenith antes que ela abrisse, às 9. A experiência foi um choque brutal. O trabalho era fisicamente exaustivo, repetitivo, e suas costas, desacostumadas ao esforço, gritavam em protesto. Mas a dor física não era nada comparada à dor da invisibilidade. Os funcionários da Zenith começaram a chegar, passando por ele como se ele fosse parte da paisagem, um poste, uma lixeira. Eles não o viam, e quando o viam, o olhar era de indiferença ou, pior, de desprezo. Ele viu Marcelo, o gerente da loja, chegar em seu carro importado. Marcelo quase o atropelou na entrada do estacionamento e, em vez de pedir desculpas, buzinou e fez um gesto de irritação como se Antônio fosse um obstáculo em seu caminho. Mais tarde, ele viu um grupo de vendedores jovens rindo e jogando uma bituca de cigarro no chão que ele acabara de varrer, olhando diretamente para ele com um ar de desafio. O bom dia que ele arriscou dizer a uma funcionária foi recebido com silêncio e um olhar assustado, como se um objeto inanimado tivesse falado com ela. Ele sentia na pele o que era ser um fantasma social. As pessoas não eram cruéis de propósito. Elas simplesmente não o registravam como um ser humano. Ele era apenas o gari. No terceiro dia, a humilhação atingiu um novo nível. Era a hora do almoço. Ele não podia entrar no refeitório da empresa. Então sentou-se na calçada dos fundos, perto das latas de lixo, para comer o sanduíche que trouxera de casa. Foi quando ouviu a voz de Marcelo novamente. O gerente estava ao telefone, andando de um lado para o outro. "Não, pai, eu já resolvi", dizia Marcelo. "A velha da jardinagem já está na lista de demissão. O Drummond mesmo que aprovou. É isso, temos que cortar os galhos secos para a árvore crescer. Essa gente antiga não entende de business. É um peso morto." Arthur sentiu o sanduíche virar pedra em seu estômago. Ouvir seu próprio nome sendo usado para justificar aquela crueldade, ouvir a forma como Marcelo se referia a uma funcionária de 20 anos de casa, foi devastador. Ele se sentiu cúmplice daquela arrogância. Enquanto ele estava ali, afundado em seus pensamentos, uma sombra se projetou sobre ele. Ele ergueu os olhos e viu uma senhora de uniforme da jardinagem, o rosto gentil marcado por rugas de expressão, as mãos sujas de terra. Era Rosa, a mulher que ele, Arthur, havia condenado à demissão. Ela olhou para ele, para o sanduíche em sua mão, para a sua expressão de desânimo, e então ela sorriu. Um sorriso genuíno, que iluminou seu rosto cansado. "Dia difícil, meu amigo?" ela perguntou, a voz suave. Arthur, ou melhor, Antônio, apenas acenou com a cabeça, sem conseguir falar. Rosa estendeu a mão. Nela havia um copo de isopor. "Toma, um cafezinho quente. Ajuda-la a esquentar a alma. Eu sempre faço um pouco a mais na minha garrafa." Ele hesitou. "Não precisa, senhora, eu..." "Claro que precisa.
Todo mundo precisa de um pouco de calor na vida, ela insistiu, colocando o copo em sua mão. Qual o seu nome? Antônio, ele gaguejou. Prazer, Antônio. Eu sou a Rosa. Se precisar de qualquer coisa, é só me procurar ali nas plantas. Mas não repara na bagunça, tá? Tô tentando dar um jeito nesse jardim antes de ir embora. Um traço de tristeza passou por seus olhos, mas foi rapidamente substituído por seu sorriso resiliente. Força aí, viu? O trabalho da gente é duro, mas é digno. E com isso, ela se afastou, voltando para suas flores. Arthur ficou ali, segurando o copo de café quente. O calor do plástico se espalhou por seus dedos gelados, mas o calor que ele sentiu por dentro era muito mais intenso. Naquele dia, em meio a toda a invisibilidade e desprezo, uma única pessoa, o havia visto. E essa pessoa era a mesma que ele, do alto de seu trono de vidro, havia descartado como obsoleta e um peso morto. O café tinha um gosto amargo, o gosto de sua própria vergonha. Aquele primeiro encontro não foi um acaso. Nos dias que se seguiram, Rosa se tornou uma presença constante e silenciosa na jornada de Antônio. Ela nunca foi invasiva, nunca fez muitas perguntas, mas seus atos de gentileza eram como um relógio. Todo dia, na hora do almoço, ela aparecia com seu copo de café quente. Às vezes, trazia um pedaço de bolo de fubá que havia feito. Fiz a mais, vai acabar estragando, ela dizia, uma desculpa transparente para compartilhar o que tinha. Arthur, como Antônio, começou a observar o trabalho dela. E o que ele viu o deixou fascinado. Marcelo a havia chamado de lenta, mas ela não era lenta, era meticulosa. Ele a viu cuidando das plantas do jardim da entrada como se fossem seus filhos. Podava as folhas secas com um cuidado cirúrgico, afofava a terra, conversava com as flores. Ela não estava apenas mantendo um jardim, estava criando um oásis de beleza em meio ao concreto. Ele também a viu interagindo com os clientes que passavam. Viu uma mãe com uma criança chorando no colo, e Rosa se aproximou, pegou uma pequena flor que havia caído e a entregou para a criança, que parou de chorar na hora. Viu um casal de idosos procurando a entrada e Rosa os acompanhou, pacientemente, até a porta, explicando onde ficava o elevador. Ela era um ponto de acolhimento, de humanidade, em um lugar cada vez mais frio e impessoal. Ela era a alma da loja, e eles estavam prestes a arrancá-la. Uma tarde, ele a encontrou sentada em um banco, olhando para uma pequena muda de ipê que ela havia plantado em um canteiro. Esse vai demorar para crescer, disse Antônio se aproximando. Ah, vai, ela sorriu. Mas eu gosto de pensar que, daqui a uns anos, alguém vai sentar aqui debaixo da sombra dele e vai se sentir um pouco melhor. A gente não planta as coisas só pra gente, né? A gente planta pro futuro, mesmo que a gente não esteja aqui para ver a florada. A frase o atingiu em cheio. Ela estava falando da árvore, mas também estava falando da vida. Estava falando de legado. E Arthur se perguntou qual seria o seu próprio legado. Um gráfico de lucros? Um império de lojas? Ou a sombra de uma árvore que ele nunca se deu ao trabalho de plantar? Na sexta-feira, o último dia de Arthur como Antônio, a tensão na loja era palpável. Era o dia da demissão de Rosa. Durante a manhã, Arthur viu Marcelo passar por ela várias vezes, com um olhar que misturava impaciência e um certo prazer sádico. Ele estava claramente ansioso para cortar o galho seco. Na hora do almoço, Rosa apareceu como de costume, mas desta vez, seu sorriso não estava lá. Seus olhos estavam vermelhos. Ela estendeu o copo de café para Antônio em silêncio. A senhora está bem, dona Rosa? Ele perguntou, a preocupação em sua voz genuína. Ela forçou um sorriso. Estou, meu filho. Só um pouco. Cansada. Dia cheio hoje. Ela olhou para o jardim. Vou sentir falta das minhas plantas. Ela não precisava dizer mais nada. Ele entendeu. Marcelo já havia lhe dado a notícia. Eles não podiam fazer isso, disse Antônio, a raiva crescendo dentro dele. Uma raiva protetora que ele não sentia há anos. A senhora é a alma deste lugar. Rosa colocou a mão em seu braço. Um gesto maternal, consolador. A vida é assim mesmo, Antônio. Um dia a gente é flor, no outro galho seco. Mas o importante é a semente que a gente deixa. Fica tranquilo. Eu sou forte. Vou arrumar outra coisa. Sua dignidade diante daquela injustiça foi a gota d'água para Arthur. Ele havia visto o suficiente.
A experiência havia acabado. Era hora do CEO voltar. Arthur terminou seu turno mais cedo. Disse ao supervisor da limpeza que estava se sentindo mal. Ele foi para o vestiário, tirou o uniforme laranja pela última vez e o dobrou com um cuidado quase reverente. Ele olhou para suas mãos, agora com calos e pequenos cortes. Eram as mãos de um trabalhador. Eram as mãos que seu pai tivera. Ele vestiu o terno caro que Jorge havia deixado para ele em um armário. A transformação foi instantânea e chocante. O tecido de luxo, que antes era sua pele, agora parecia uma fantasia. Ele se olhou no espelho enferrujado do vestiário. Viu o rosto de Arthur Drummond, mas os olhos eram de Antônio. Eram olhos que haviam visto a realidade nua e crua de sua própria empresa. Ele saiu do vestiário e caminhou em direção à entrada principal da loja. Não mais como um fantasma, mas como o rei que volta para reclamar seu reino. Mas ele não era mais o mesmo rei. Ele não queria mais o trono de vidro. Ele queria a sombra da árvore que Rosa havia plantado. Quando Arthur Drummond entrou na loja pela porta da frente, o efeito foi imediato. Foi como se uma onda de choque tivesse percorrido o ambiente. Os funcionários pararam o que estavam fazendo. Os vendedores, que minutos antes o ignoraram como Antônio, agora se endireitavam, ajeitavam as gravatas, os rostos uma mistura de pânico e confusão. Marcelo, o gerente, que estava repreendendo um funcionário no meio do salão, viu seu chefe e quase tropeçou nos próprios pés. Seu rosto ficou pálido. Sr. Drummond, que surpresa! Não sabíamos que o senhor vinha hoje. Se tivesse avisado, teríamos preparado uma recepção, gaguejou Marcelo, correndo em sua direção. Arthur não respondeu. Seus olhos varreram a loja, vendo-a agora com uma clareza dolorosa. Viu o chão impecavelmente limpo e se lembrou do esforço para deixá-lo assim. Viu os arranjos de flores perfeitos e pensou nas mãos de Rosa. E então, ele a viu. Rosa estava em seu pequeno canto de jardinagem, juntando suas poucas ferramentas em uma caixa de papelão. Ela não havia notado a comoção. Estava de cabeça baixa, o rosto marcado pela tristeza silenciosa. Arthur ignorou completamente Marcelo e caminhou, a passos largos e firmes, na direção dela. O silêncio na loja era total. Todos os olhos estavam fixos naquela cena surreal. O todo-poderoso CEO da Zenith ignorando seu gerente para ir falar com a funcionária da jardinagem que acabara de ser demitida. Ele parou na frente dela. Rosa. Ela ergueu os olhos assustada. Reconheceu o homem como o presidente da empresa, a figura que só via em fotos no jornal interno. Sr. Drummond, ela disse, a voz fraca. Me desculpe, eu já estou de saída. Não, a senhora não vai a lugar nenhum, disse Arthur, a voz calma, mas carregada de uma autoridade que fez Marcelo, que havia se aproximado, recuar um passo. Arthur se virou e olhou para Marcelo. E pela primeira vez naquela semana, ele falou não como Antônio, mas como o dono de tudo aquilo. Mas seus olhos eram os de Antônio. Marcelo, disse ele, eu passei a última semana trabalhando aqui, como gari. A confissão caiu como uma bomba na loja. O queixo de Marcelo caiu. Os outros funcionários se entreolharam chocados. Eu varri esta calçada. Eu comi meu almoço perto das latas de lixo. Eu fui ignorado, desprezado e tratado como se fosse invisível pela maioria das pessoas que trabalham para mim. E eu ouvi você, Marcelo, se referindo a esta mulher. Ele apontou para Rosa. Como velha, peso morto e galho seco. Marcelo começou a tremer. Sr. Drummond, eu não sabia. Foi uma força de expressão. Não foi força de expressão. Foi um reflexo do seu caráter, continuou Arthur, a voz subindo de tom pela primeira vez. E foi um reflexo da cultura doentia que eu permiti que se instalasse na minha própria empresa. Uma cultura que valoriza mais as aparências do que as pessoas, que troca a lealdade por planilhas de custo e que não tem a menor ideia de onde está sua verdadeira alma. Ele então se virou para Rosa, a voz agora suave novamente. Nesta semana, em meio a toda essa podridão, uma única pessoa me tratou com dignidade. Uma única pessoa me viu como um ser humano. Uma única pessoa me ofereceu um café quente quando eu mais precisava. E essa pessoa foi você, Rosa. A pessoa que, segundo a lógica moderna do nosso gerente, era obsoleta. Arthur olhou novamente para Marcelo,
o rosto uma máscara de fúria fria. Marcelo, você não está demitido. Um suspiro de alívio escapou dos lábios do gerente. Ainda, completou Arthur. A partir de segunda-feira, você vai trocar de lugar com o Antônio. Você vai passar um mês trabalhando na equipe de limpeza. Vai varrer esta calçada, vai limpar estes banheiros, vai comer seu almoço na sarjeta. E vai aprender, da forma mais difícil, o que é respeito. Depois disso, vamos ver se você ainda tem um lugar na minha empresa. Ele então se virou para a equipe inteira, que assistia à cena paralisada. E isso vale para todos vocês. A Zenith vai mudar. A partir de hoje, o valor desta empresa não será mais medido pelo lucro do trimestre, mas pelo respeito que demonstramos uns pelos outros, do presidente ao Gary. Quem não entender isso, pode procurar o RH. O recado estava dado. A revolução havia começado. Ele se virou uma última vez para Rosa, que o olhava com lágrimas nos olhos, uma mistura de choque e compreensão. Rosa, eu cometi um erro terrível ao aprovar a sua demissão. Eu estava cego. E eu peço o seu perdão. Ele, o grande Arthur Drummond, pediu perdão à jardineira na frente de toda a loja. Mas eu quero consertar o meu erro. Eu não quero apenas que você fique. Eu quero te promover. A partir de hoje, você é a nossa nova diretora de bem-estar e ambiente. Eu quero que você use sua sabedoria, sua empatia, para cuidar não só das plantas, mas das pessoas desta empresa. Quero que você ensine a todos nós a como criar um ambiente onde todos se sintam vistos, respeitados e acolhidos. Um ambiente com a alma que você, sozinha, manteve viva por todos esses anos. Rosa, em meio às lágrimas, não conseguia falar. Ela apenas acenou com a cabeça. Ah, e mais uma coisa, disse Arthur, um brilho divertido em seus olhos. Seu primeiro ato como diretora será aprovar um aumento de 100% no orçamento do café da empresa. Porque eu posso atestar pessoalmente que ele é o melhor café do mundo. Um riso tímido, e depois mais forte, percorreu a loja, quebrando a tensão. A tempestade havia passado. E no lugar dela, algo novo e frágil começava a brotar. A semana do Gary se tornou uma lenda na Zenith. As mudanças implementadas por Arthur foram profundas e duradouras. Marcelo, surpreendentemente, sobreviveu ao seu mês na limpeza. A experiência o quebrou e o reconstruiu. Ele voltou ao seu cargo de gerente. Mas era um homem diferente. Humilde, atento. Um líder que agora conhecia o nome de cada faxineiro e os cumprimentava com um respeito genuíno. Rosa, a nova diretora de bem-estar, floresceu em sua nova função. Ela não tinha um diploma de gestão, mas tinha algo muito mais valioso: uma vida inteira de sabedoria. Com sua simplicidade e intuição, ela criou programas que transformaram a cultura da empresa. Instituiu o café com a diretoria, onde qualquer funcionário podia conversar abertamente com os executivos. Criou pequenas hortas e jardins em todas as lojas, espaços de descompressão cuidados pelos próprios funcionários. Ela se tornou a conselheira, a mãe da empresa, a guardiã da sua recém-reencontrada alma. Arthur também mudou. Ele vendeu seu apartamento luxuoso e se mudou para uma casa menor, com um grande quintal. Passou a almoçar no refeitório da empresa pelo menos 2 vezes por semana, sentando-se em mesas aleatórias, ouvindo as histórias, as queixas e as ideias de seu povo. Ele redescobriu a alegria de liderar pessoas, não números. A Zenith, sob sua nova direção, viu seus lucros crescerem como nunca antes. Mas, mais importante, viu seus funcionários sorrirem de novo. A cena final se passa 5 anos depois. Arthur, agora com os cabelos completamente brancos, está sentado em um banco no jardim em frente à loja matriz da Zenith. É um dia de primavera, e o pequeno ipê que Rosa plantou anos atrás está em plena floração, suas flores roxas criando um tapete de cor no chão. Rosa se aproxima e se senta ao lado dele. Ela não é mais a funcionária tímida. É uma senhora elegante e confiante, a conselheira do presidente. Está linda a florada este ano, não está? Ela diz. Está perfeita, Rosa. Perfeita, responde Arthur. Lembra do que você me disse naquele dia? Que a gente planta para o futuro, mesmo que não esteja aqui para ver. Eu me lembro, ela sorri. Olhe ao redor, diz Arthur, gesticulando para os funcionários que saem da loja, rindo,
conversando, alguns acenando para eles. Acho que a nossa florada foi muito bonita, minha amiga. Ele olha para o IP, para as pessoas, para o império que ele quase perdeu por não conseguir enxergar o que estava bem na sua frente. E ele pensa em Antônio, o Gari. O homem que lhe ensinou a lição mais importante de sua vida. Que para construir algo que realmente dure, um líder não pode ter medo de descer da torre, de sujar as mãos e de olhar nos olhos das pessoas que, silenciosamente, varrem o chão para que as estrelas possam brilhar. E às vezes, tudo o que é preciso para salvar um reino é um simples copo de café quente, oferecido com o coração. A história de Arthur e Rosa nos lembra de uma verdade simples e poderosa. O valor de uma pessoa nunca está em seu cargo ou em sua roupa, mas na dignidade com que trata os outros. Em um mundo que muitas vezes nos julga pela capa, são os pequenos atos de gentileza que revelam o conteúdo do nosso coração. Se esta história tocou a sua alma e te fez pensar, ajude esta mensagem a alcançar mais pessoas. Curta este vídeo para que mais gente possa se inspirar. Compartilhe com aquele amigo ou familiar que acredita na força da humanidade. E para não perder nenhuma de nossas próximas jornadas, siga a nossa página. Juntos, podemos continuar a lembrar ao mundo que todos, sem exceção, merecem ser vistos.